você mencionou que a diferença, né? Uma das diferenças é que no mundo virtual tem muito mais gente com fetiches. As pessoas exploram mais o lado que, de repente, numa boate normal não tem como, Sim. né? Inclusive, igual eu falei, eu estava conversando com essa outra, com a Vênus? A Aurora, desculpa, estou confundindo o nome das meninas. Com a Aurora, e uma das coisas que ela falou, tipo assim, às vezes o cara, já teve cara que pediu para ela fazer um vídeo dela deitada em cima de um carro, fingindo que estava tendo tesão no carro. Então, era essa o fetiche do cara. Qual foi o fetiche mais louco que alguém já trouxe para você, assim, fala assim, ó, eu queria, essa é a minha fantasia. Sim, bom, bem, eu tenho uma história, até fiz um TikTok sobre isso, né? Que é a minha clássica, toda vez que me perguntam, eu falo, não, isso definitivamente foi a coisa mais exótica que me aconteceu. E não foi, assim, nada de uma coisa cabulosa, de muito estranho, de, tipo, falar que nojo, nada assim, foi, tipo, ok, vamos começar do começo. Basicamente, ele chegou, entrou na minha sala de chat, e ele falou, então eu vi que você faz roleplaying. Roleplaying, basicamente, é atuação, né? Certo. Então ele falou, então você faz atuação, que é basicamente você ensinar um personagem. Eu falei, sim, né? Eu sou atriz, eu adoro roleplaying. Ele, então eu tenho um fetiche meio exótico. Aí eu, por favor, né? Eu já tava assim, adoro. Eu adoro mesmo, eu acho sensacional. E aí ele falou, então, eu queria que você fizesse uma bruxa má. E daí eu vou te desrespeitar, sabe? Eu não vou ser legal com você. E daí você vai jogar um feitiço em mim. E aí eu vou perder o controle das minhas pernas nesse feitiço que você vai jogar. Aí eu falei, ok, interessante. Eu falei, aí então aí você vai me mandar chutar minha própria bunda. E daí você vai controlar as minhas pernas e eu não vou poder controlar minhas pernas. Eu falei, nossa, interessante seu fetiche. Porque, Peraí, deixa eu te mim, perguntar. Durante isso, o chat, você também via ele ou só ele que te via? eu não via ele, não. Ah, Não. ok, tá. Às vezes, depende muito do cliente. Tem cliente que Uhum. gosta de se mostrar, Não, tem mas cliente que nesse não. caso específico ele Nesse não estava. caso, Ok. eu não sei a cara dessa pessoa. Ok. E daí ele falou que esse era o fetiche dele. Eu falei, nossa, achei muito interessante, né, seu fetiche. E eu sou muito respeitosa, porque de fato eu acho muito interessante. Não acho uma coisa que, né, de rir necessariamente. Eu fico assim intrigada, eu fico pensando, nossa, o que será que gerou, né? Por que ele tem esse fetiche? Eu começo a pensar nessas coisas. E aí ele falou, você gostou mesmo? Puxa, eu tirei isso de um episódio do Pato Donald. Aí eu falei, nossa, agora eu tô mais intrigada ainda, né? Aí eu falei, tá bom, interessante, do Pato Donald, ele é... Aliás, você pode colocar aí no seu computador o episódio de fundo. Aí você vai atuando em cima do áudio. Eu falei, tá bom, bora lá. E aí eu coloquei o episódio e eu ficava assistindo e atuando pra câmera, né? Fazendo a bruxaria, mexendo o caldeirão e fazendo as coisas. Eu só ia copiando lá o que o desenho animado tá fazendo. E aí foi isso, ele mandou voltar 3 vezes para a parte do caldeirão e ir até o final. E foi isso. Aí eu fiz 3 vezes esse show da bruxa e ele falou, nossa, você é excelente, muito obrigada. E ele ainda voltou e eu fiz de novo. Outro dia. Tá, mas isso não te faz... Assim, você nunca perguntou assim, cara, da onde que... porque... Me arrependo de não ter perguntado. Eu assumo que isso causa... É um tesão, é sexual isso, né? Pra ele, de alguma forma. Eu acredito que sim. Né? Eu acredito que sim. E, cara, eu sou... Eu acho que eu sou tão tradicional nesse negócio porque eu não consigo ver da onde que isso viria, né? Da onde que vem... Eu até confesso que eu tenho alguns fetiches muito exóticos, mas nada realmente isso para mim é difícil conectar. Você sabe? gostaria de dividir com a gente um desses seus fetiches muito exóticos? Ou isso é... Eu não sei, eu acho que tem algo sobre mim, sobre querer experimentar o diferente, sabe? Então, assim, quando alguém fala que tem um fetiche X que é muito exótico, tem coisa que realmente eu falo, nossa, não rola. Não me desce isso aí, não. Mas às vezes tem coisa que o pessoal acha meio estranho e fala, talvez eu tentasse, sabe? Uma coisa meio... Porque às vezes tem um tom que, quando você tá com uma pessoa que você confia, né, que você sente que existe
até um tom meio de brincadeira, às vezes, né? Para você explorar uma brincadeira que vai ser divertida para 2 ou mais, né, pessoas, não sei. Então, eu sinto que eu sou muito... Até existe um termo dentro do fetiche que se chama experimentalista, né? Uhum. Então, eu me identifico muito com isso, que eu tenho essa coisa de querer experimentar coisas novas. Experimentei coisas que eu falei, não é pra mim, sabe? Entendi. Mas, assim, eu gosto dessa coisa de o que existe de diferente por aí? Vamos tentar, sabe? Eu sou meio que essa pessoa. Mas, realmente, por exemplo, tem coisas que você fala, mas eu não consigo entender. Eu nunca tentei me colocar nessa situação de imaginar alguém jogando feitiço em mim. E quando eu paro pra pensar sobre isso, eu penso, não consigo também fazer isso ser alguma coisa sexual. Não sei. Mas uma coisa que você mencionou, quando você foi para o Canadá, você teve alguns relacionamentos que não eram monogâmicos, né? Uhum. E você também tem essa experiência com o lado do fetiche. Então, soa para mim como se existissem 2 universos, né? O universo do swing, né? Com esse negócio de repente, troca de parceiros, com sexo com mais de uma pessoa, e tem esse lado do fetiche. Aqui no Brasil, e talvez eu esteja enganado, mas a sensação que eu tenho é que esses 2 universos eles não se misturam muito. O pessoal do BDSM não curte muito o pessoal do swing, e o pessoal do swing não tem muito interesse. E eu não entendo assim por quê, porque para mim sempre foi uma coisa, para mim são extensões do mesmo sentimento, né? O sentimento de tentar alguma coisa diferente. Mas as coisas parecem que não se misturam. Aí no Canadá, ou nas suas experiências, isso é mais misturado ou como é que é? Também existe essa divisão de... Eu não sei se eu me sinto confiante o suficiente para falar sobre essa cena no Brasil, mas assim, eu acho que também vale a gente dividir, quando a gente fala de swing, eu acho que existe a cena do swing, né? Que são pessoas que se consideram swingers, né? Que são as pessoas do swing, né? Que aí existe aquele clichê, eu vou usar essa palavra, de que é a troca do casal. Significa que, né, digamos, num casal hétero, você tem uma parceira que vai ficar com o marido da amiga e a amiga que vai ficar com, né? Seria o básico do swing, né? Esse seria o que todo mundo conhece por swing, mas o swing também compreende vários tipos de troca. Sim. Então, mas eu acho que quando a gente fala de swing, a ideia principal é essa, né? É uma pessoa que vai fazer a troca do casal. Sim. Mas eu sinto que existe uma diferença na cena do swing e na cena do BDSM, ou na cena do fetiche, mas eu vejo muito na cena do fetiche essa questão não monogâmica. Então eu acho que existe uma cena, digamos, do swing. Eu posso estar errada, porque não é uma cena que eu frequento muito bem. Então, se isso você está falando? Você está falando aí ou aqui no Brasil? De tudo que eu vi, assim, okay. Seja Brasil ou seja aqui. Eu não sou fluente, né, do clube de swing. Eu visitei, mas assim, se alguém quiser comentar, até que fique à vontade para me dar informações adicionais. Eu adoro receber informação do público também. Mas pelo que eu entendo, eu sinto que existe uma cena de swing que é mais fechada, é mais exclusiva, é uma coisa do swing em si, que ainda acho, de certa forma, uma coisa mais conservadora, que é simplesmente uma coisa de sair um pouco da monogamia dentro de um contexto, né, eventual. Sim. Enquanto no BDSM, no fetiche, eu acho que essa já é uma prática também que faz parte de não estar necessariamente dentro da monogamia. Então, eu sinto que eles coexistem, né? A não monogamia, o fetiche, eu acho que são coisas que estão super coexistindo, como você sugeriu. É engraçado você falar, porque eu já tenho uma percepção diferente com relação ao fetiche. Assim, por exemplo, eu não sei se você tem aquele site, o Fat Life, né? Sim. Então, aí você vê, o que eu vejo, pelo menos assim no Brasil aqui, que tem muitas pessoas que elas fazem práticas fetichistas, mas monogâmicas, extremamente monogâmicas. Então, tipo assim, a fulana, ela tem o mestre dela, mas Deus me livre de ser compartilhada, né, digamos assim, com alguém, né? Basicamente é um casamento monogâmico onde eles praticam alguns fetiches. E para mim isso nunca fez muito sentido, porque a ideia para mim do fetiche era justamente você poder abrir seu leque de possibilidades, você poder experimentar coisas diferentes,
Mas a impressão que eu tenho, talvez seja na cidade que eu moro também, é que existe uma coisa muito forte da monogamia dentro do fetiche. Sim. Então, eu não sei, de repente... A minha experiência não é a mesma, tá? Entendi. Até onde eu tenho visto, mesmo no Fat Life, né? Eu acho que você tem algumas opções de relacionamentos. Você pode colocar 50 relacionamentos lá, se você quiser. Sim. Relacionamento com tal, 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 tal. Sou sub disso, dominante de tal, irmão disso. Você pode colocar todas as possibilidades. Então, eu não sei, pelo menos... Não, aí eu não sei te dizer se é uma coisa do Canadá ou não. Eu sinto que sim, que o Canadá é mais próximo do conceito de relacionamento aberto e poliamor do que o Brasil, apesar de que existe no Brasil, conheço pessoas que têm relacionamentos abertos no Brasil, ou então que são adeptos do poliamor mesmo, né, porque existe uma diferença entre poliamor e relacionamento aberto, né, tem várias possibilidades dentro do poliamor, dentro da não monogamia, digamos assim, né, então, assim, eu conheço pessoas no Brasil que estão fora da monogamia, mas aqui, pelo menos na minha experiência, assim, o fetiche, o BDSM tendem a ser não monogâmicos. Mas eles também podem vir a ser monogâmicos. Eu tenho que mudar para o Canadá, urgente. Mas aqui, então tá, coloca o seu chapéu de sex coach, explica pra gente a diferença. Primeiro define pra gente o que seria um relacionamento aberto, o que seria o poliamor, a diferença entre eles, como é que isso funciona, e depois a gente quer a sua opinião pessoal a respeito do que funciona melhor. Seria o tradicional, sim, o poliamor, o relacionamento aberto? Sim, eu sinto que eu ouço bastante, né, a pessoa perguntando sobre isso, né? Bom, o poliamor, basicamente, é meio que você pode amar mais do que uma pessoa, né? O nome mesmo diz, poliamor, é uma pessoa que ama mais do que uma pessoa. Então, assim, basicamente, quando a gente fala de modelos de relacionamento, que eu vou colocar dessa forma, modelos de relacionamento, a gente tem a monogamia, que é o que a gente conhece por relacionamento fechado, né? Dois parceiros exclusivos. E aí a gente tem, por exemplo, relacionamento aberto, que existe, né? São um casal que decide que vamos sair com outras pessoas. Só que dentro disso, dessa questão de relacionamento aberto, existem variações. Então, assim, o que faz esse relacionamento? Qual que é a minha regra com você? E não existe uma regra. Qual que é? O relacionamento aberto assim, isso é assim, isso é assim. Então, assim, existem nomes para ajudar a gente a compreender e ter ideia de possibilidades. Mas o que compreende a relação de duas pessoas cabe apenas a essas duas pessoas. Então, não cabe a mim dizer como que você vai viver a sua relação com o teu parceiro, sabe? É uma coisa que, assim, não me cabe. E cabe às pessoas envolvidas, seja uma, duas, três, quatro, 10... Então, tem que existir um consentimento entre todos os envolvidos. Certo. Então, é uma coisa que tem que ser discutida. Classificaria qualquer relacionamento que não seja estritamente monogâmico como um relacionamento aberto? Eu diria não monogâmico, talvez. Eu acho que o que mais cabe é assim, eu não sou uma pessoa monogâmica, ou eu tenho um relacionamento não monogâmico, ou eu tenho 2 relacionamentos não monogâmicos. Porque você pode, por exemplo, ter um relacionamento principal e ter 2 relacionamentos secundários. Então, você tem 3 relacionamentos, só que você tem algum tipo de hierarquia entre essas pessoas. Entendi. Então, muita gente tem um relacionamento principal e, às vezes, sexo casual com pessoas X aleatórias. Ou então, relacionamento principal com outras pessoas que são menos importantes do que aquela principal que você mora junto, por exemplo. Então, assim... existem várias formas de fazer isso e eu acho que assim não tem muito que ficar nessa. Óbvio que conhecer essas formas, né? Até existem sites que você vai fuçar, ver nomes e possibilidades, formatos de relacionamento X, Y, Z. Eles vão te trazer ideias de possibilidades para você viver a tua não monogamia, mas eu acho que de forma geral o que mais importa é que as pessoas envolvidas conversem, se permitam viver e sejam transparentes para falar: me senti um pouco incomodado com isso, não gostei tanto disso, eu sinto que eu não ligo quando você sai com alguém que você conheceu na balada e tal, mas assim, você ficou com a sua melhor amiga, agora eu tô achando esquisito porque ela sai com a gente, aí eu não sei, eu acho que isso não funciona. Então, assim, né, quem são essas pessoas que você tá confortável, que
né, teu parceiro se saia, ou fique, ou transe, né? Qual é o seu limite? É importante comunicar sempre para as pessoas envolvidas, porque cada pessoa tem limites diferentes. Entendi. Então, eu acho que assim, não existe uma regra para viver a não monogamia, mas é importante ter regras para as pessoas envolvidas, ou então pelo menos uma comunicação transparente, né? Você não vai ter regra. Putz, não gostei por causa disso. Desculpa falar isso, não quero, né? Vamos conversar, não sei, estou me sentindo desconfortável. Essa comunicação é importante. Isso soa muito bem se as duas pessoas tiverem a maturidade suficiente para esse tipo de conversa. O problema não sei qual é o problema. E a gente cai de volta, a gente cai na pergunta que você fez, que seria o que funciona melhor, né? Uhum. E mais uma vez eu vou responder da mesma forma. Depende das pessoas envolvidas. Tá, mas recentemente eu entrevistei um casal do Rio. O nome dele é Casal Pimenta. É um pessoal do Rio que há muito tempo já organiza festas de swing e tal. Uhum. E uma coisa que eles falaram, acho que eles mencionaram, é que não existe ex-swingueiro. Ou seja, depois que a pessoa descobre esse outro mundo com essas outras possibilidades, muito raramente ela volta a ter um relacionamento monogâmico. Você, por exemplo, na sua experiência pessoal, você acha que você já teve essa experiência de ter relacionamentos mais abertos? Não sei quais eram as regras do seu relacionamento, mas você acha que você se sentiria satisfeita em voltar a ter um relacionamento tradicional, monogâmico, feijão com arroz? Olha, é interessante a pergunta, porque assim, eu acho que vale colocar que, além de eu já ter vivido a experiência do relacionamento aberto, eu também, sou, agora questionável por conta da pandemia, mas digamos, sou uma sex worker, né? Sim. Então, assim, como stripper, você faz sex work, né? Então, é um trabalho, querendo ou não, sensual. É um trabalho que, assim, eu danço no colo dos clientes. Então, isso já, de alguma forma, afeta o conceito da monogamia tradicional lá. Se é uma pessoa muito tradicional, isso vai ser já difícil para essa pessoa lidar. Eu, com uma pessoa que fosse tradicional a ponto de falar assim, eu não consigo namorar uma stripper, não consigo de forma alguma estar com uma pessoa assim. Mas, assim, de forma alguma, não conseguiria. Conseguiria estar numa relação monogâmica? Olha, eu tive relações longas e monogâmicas, mas atualmente eu acho que o que eu vejo, talvez, que eu me sinto mais confortável, é o que a gente chama de monogamish. Que Kinda monogamous. Isso, é que o ish, né, em inglês, para quem não sabe, mais ou menos, né? É tipo meio isso, sabe? Tipo red-ish, seria tipo meio vermelho, tipo um vermelho, né? Então, assim, uma coisa meio monogâmica. Eu acho que é uma coisa que seria principalmente monogâmica, mas que teria aí uma flexibilidade. Eu acho que esse modelo me cairia muito bem. Eu não me vejo com uma pessoa monogâmica, 100% monogâmica. Assim como eu também não sei se eu me vejo com uma pessoa que é super do poliamor, assim, sabe? Entendi. Se a minha intenção for ter uma relação principal, eu acho que eu preciso estar, no mínimo, com uma pessoa que tem essa mesma dinâmica. Senão vai ter um conflito ali de interesses, digamos assim.